Durante 5 anos, ela matou lentamente o próprio filho com sal. Senta aí que eu te conto. Lacey Spears nasceu dia 16 de outubro de 87, no Alabama, Estados Unidos. Era ela e mais um casal de irmãos. Perfil psicológico: síndrome de Munchausen. Existem 2 tipos dessa síndrome, por procuração ou por transferência. No caso de Lacey, era por procuração, onde as pessoas inventam doenças para os próprios filhos e provocam sintomas. E a síndrome de Munchausen, por transferência, elas provocam doenças em si mesmas. Não necessariamente é a mãe, pode ser um avô, pode ser um padrinho, pode ser um tio que provoque doenças em outra pessoa. Mas 85% dos casos são as mães que fazem isso. Lacey Spears sempre gostou de brincar de bonecas. Ela adorava criança. E como é comum nos Estados Unidos, quando as meninas se tornam adolescentes, elas viram babás. Ela foi crescendo, virou adulta e continuou trabalhando nesse ramo, com crianças. Ela começou a trabalhar numa creche. Nessa creche, Lacey era maravilhosa. As mães adoravam ela. Em 2008, Lacey fica grávida. Ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha 20 anos. E em 3 de dezembro de 2008, nasce Garnet Spears. Lacey deu à luz a um menino lindo e perfeito. Mas infelizmente, com apenas 9 dias de vida, Garnet ficou muito doente e teve que ser hospitalizado. Garnet estava sempre hospitalizado, sempre com algum problema de saúde. Ele estava sempre no hospital, muitas vezes ele ficava internado no hospital. Os médicos não conseguiam dar um diagnóstico preciso, porque ele tinha várias complicações. Ele tinha dor de garganta, ele tinha febre, ele tinha dor de estômago, só que os médicos não achavam a causa do problema. Conforme ele crescia, isso piorava. Ele começou a ter convulsão também. Mais uma vez, agora com 8 meses, Lacey corre com o filho para o hospital, dizendo que ele não conseguia comer e ele estava muito doente. Na hora os médicos viram que ele estava muito abaixo da média, em estatura, em peso, no crescimento, que ele não estava crescendo como uma criança normal. Lacey demonstrou que estava muito preocupada, chorava muito e pediu para os médicos colocarem um tubo de alimentação no filho dela. E os médicos concordaram, porque ele não comia pela boca. Depois de colocado esse tubo de alimentação, Lacey volta para casa com seu filho. Fica algum tempo, mas depois de alguns dias volta para o hospital desesperada, dizendo que não adiantou nada e o filho dela não consegue ganhar peso. Então ela pede novamente para fazerem outra cirurgia e os médicos fazem. Eles fazem um procedimento na garganta que é para impedir o refluxo, porque até então eles não conseguiam dar um diagnóstico preciso. A única coisa que eles pensavam é que era refluxo. Então Garnet não conseguia comer nem pela boca e nem pelo tubo porque fazia mal. Colocava o alimento pelo tubo e ele também vomitava o alimento. Cada vez ele perdia mais peso. Mas quando volta para casa depois desse procedimento na garganta, essa cirurgia na garganta, ela está bem confiante e agora ela acredita que o filho vai ficar bem, saudável e vai dar tudo certo. Enquanto tudo isso acontecia, esse vai e vem entre hospitais, Lacey postava muitas coisas na internet. Ela era muito assídua na rede social, em todas as redes sociais. Ela tinha blogs, ela tinha perfis em várias redes sociais e desde os primeiros dias de vida ela postava tudo sobre a vida do filho dela. Ela contava todas as histórias boas e as histórias de quando ele ia para o hospital, do sofrimento dele também. Ela relatava tudo nos mínimos detalhes. E ela recebia muito apoio de pessoas estranhas, muitas delas tinham filhos com problemas de saúde também, e ela recebia muito apoio psicológico, emocional. As pessoas diziam que ia dar tudo certo, ela chorava e dizia tomara que sim, com certeza vai dar. E ela postava tudo que acontecia com o filho. Ela filmava o filho internado no hospital, ela tirava foto, ela postava diariamente, várias vezes por dia, em todas as redes sociais e no blog dela. Só que, infelizmente, Garnet piorava.
Então Lacey volta para o hospital e pela terceira vez ela pede para os médicos fazerem outro procedimento cirúrgico. Eu não entendi muito bem essa parte, mas então agora eles colocam fixo um tubo direto no estômago dele. Eu acho que o primeiro tubo não era conectado direto ao estômago. Ele entrava externamente pela barriga e ia direto para o estômago. Então ela colocava pelo caninho o alimento e caía dentro do estômago diretamente. Antes, o primeiro tubo não era assim. No segundo, sim. Era um tubo fixo. Ele ia ficar com aquele cano no corpo dele sempre. Mas pelo menos ele ia comer. Ela ia injetar com a seringa o alimento e o alimento ia direto para o estômago da criança. Lacey volta para casa, feliz da vida, achando que agora sim, agora ele vai ficar bem e vai dar tudo certo. E lá está ela na internet postando, claro, esse outro procedimento, contando tudo, tirando foto da criança inocente e filmando e contando tudo para pessoas que ela nunca viu na vida. E ainda não havia um diagnóstico por parte dos médicos preciso, eles não sabiam o que ele tinha. Eles tratavam os sintomas, mas eles não conseguiam descobrir a causa do problema. Em 2010, Lacey se muda para a Flórida com o filho, para morar na casa da avó materna, porque lá era mais calor, tinha mais sol, e ela deu a desculpa que lá seria melhor para o crescimento dele, que talvez ele tivesse uma melhora na saúde. Para ajudar nas despesas da casa da avó dela, ela trabalhava como faxineira e recebia um auxílio do governo. Como Lacey era uma pessoa querida e maravilhosa, e todo mundo adorava ela, é claro que na casa da avó ela fez amizade com todos os vizinhos da avó dela, em especial com uma vizinha. Essa vizinha estava sempre muito preocupada com Garnet, claro, e estava sempre indo na casa da avó dela perguntar se estava tudo bem. E um certo dia, como elas já tinham bastante intimidade, Lacey resolve contar para essa vizinha algo perturbador. Ela conta para essa vizinha que o pai dela, de Lacey, abusou dela sexualmente a vida inteira. Que ela chegou a ficar grávida do próprio pai uma ou duas vezes e perdeu a criança. Ainda bem, como ela disse, que perdeu porque ela ia ter um filho do próprio pai. É claro que essa vizinha, como qualquer pessoa normal, ficou em choque e prometeu para Lacey que não ia contar nada para ninguém, porque Lacey pediu segredo absoluto. Mas um certo dia, os pais de Lacey foram à casa dela, da avó dela, onde ela morava. E essa vizinha não se conteve e foi até o pai de Lacey perguntar o que ele pensava que ele estava fazendo, que ele era um monstro, e tirar satisfação, porque o que ele fez era absurdo. Os pais de Lacey ficaram muito assustados e nisso veio a avó dela e interferiu na discussão. Ela explicou para a vizinha que ela não deveria acreditar em tudo o que Lacey dizia. E o assunto morreu ali, mas nunca mais essa vizinha se aproximou de Lacey. Parece que aquilo que a avó falou e a maneira que a avó falou deixou essa vizinha com uma pulga atrás da orelha. E ela se afastou de Lacey e nunca mais teve contato. Claro que o clima na casa da avó ficou horrível. Então ela se mudou com o filho para uma fraternidade. Esse local era uma comunidade alternativa, onde as pessoas cuidavam de idosos, de mães solteiras, mas todos tinham um trabalho, todos colaboravam com os serviços, eles plantavam, eles mesmos limpavam, era uma comunidade coletiva onde todos se ajudavam. Nesse local cada um tinha uma casa, um apartamento, não era nada muito luxuoso, mas tinha tudo que uma pessoa precisasse. E lá era proibido trancar as portas não tinham chave. Garnet agora com 3 anos, nessa comunidade, estava do mesmo jeito, às vezes melhorava, às vezes se mantinha bem, às vezes piorava. Lacey estava muito contente, achando que ele ia ficar bem, que o problema de saúde dele ia ser sanado de vez. É claro que nesse local todo mundo adorava ela, e o Garnet, lógico, e principalmente eram muito solidários com ela, porque tinham dó dela. Porque ela era uma mãe maravilhosa, exemplar, com um filho muito doente. E ela dava toda assistência para esse filho, todo o amor, todo o cuidado. Na comunidade, ele foi algumas vezes para o hospital, como eu falei, pelo mesmo problema, porque ele não comia, ele não conseguia comer pela boca.
Ela tentava e ele só conseguia comer pelo saquinho de alimentação. Ela tinha que injetar a comida numa seringa, naquele caninho que ia direto no estômago dele. Mas uma vez, um casal da comunidade levou Garnet para um restaurante. E nesse restaurante, Garnet comeu pela boca. Quando serviram a primeira vez, comeu tudo e pediu para servirem mais. Ele comeu 2 pratos cheios de comida enormes. Aquela família não entendeu muito bem, porque desde quando ele chegou na comunidade ele não comia pela boca de maneira alguma, só pelo caninho. E eles acharam aquilo muito estranho, mas ninguém suspeitou, ninguém imaginava e ninguém falou nada. E isso virou rotina. Quando ele estava com outras pessoas, na casa de outras pessoas, ele comia normalmente, bastante, pela boca, repetia e não vomitava. Ele segurava a comida, não acontecia refluxo, vômito, nada, ele ficava muito bem, inclusive. Sobre o pai de Garnet, ninguém sabia. Lacey nunca mostrou nada sobre ele, não falava muito, só quando perguntavam, quando insistiam, ela contava que o pai do Garnet era um policial que morreu num acidente de carro. Então a vida dela era uma tragédia, o pai abusivo, o marido falecido, ela era viúva, o filho com uma doença inexplicável, sofrendo muito, e tudo isso ela colocava na internet, em todas as redes sociais, e contava para todo mundo. E Garnet continuava do mesmo jeito, porque não conseguia comer, piorando, de repente ele melhorava do nada, às vezes ela tinha que levar ele às pressas para fazer exames ou para darem comida injetável para ele não morrer de fome. E em 2014, agora com 5 anos, Garnet teve uma piora absurda. Ela levou ele às pressas para o hospital porque ele tinha febre alta, convulsão, dor de estômago e muita dor de cabeça. Como em nenhum dos hospitais que Lacey passou, os médicos conseguiram dar um diagnóstico preciso, eles colocaram ele em observação para ver o que estava acontecendo, para ver se descobriam o que ele tinha. Esses dias que ele ficou em observação, ele ficou muito bem. A febre baixou, a dor de cabeça, a dor no estômago, tudo melhorou. Ele ficou super bem. E aí ele volta para casa. Só que em casa tudo acontece de novo. Em casa ele começa a ter muitas convulsões. Além da febre, dor de estômago, muita dor de cabeça, ele começa a convulsionar demais. Então ela tem que voltar para o hospital às pressas. Dessa vez que ele foi internado, de tantas idas e vindas, dessa última vez, uma das últimas vezes, agora com 5 anos, os médicos fizeram exames. Me parece que das outras vezes eles não tinham feito tantos exames assim. Eu não entendi muito bem essa parte, porque foi só nessa última vez que eles descobriram que os níveis de sódio no corpo de Garnet eram absurdos. Eram níveis que levariam qualquer pessoa adulta a óbito. Então, nesse caso, depois de feito esses exames e os médicos descobrirem isso, eles levam Garnet, quer dizer, transferem ele para um hospital especializado, um hospital infantil, que cuida só de crianças, que tem mais estrutura para tratar ele e descobrir o que realmente ele tem. Os médicos ficaram horrorizados com a quantidade de sódio que ele tinha, porque é impossível uma pessoa ter sozinho no corpo uma quantidade altíssima que pode levar à morte um adulto, como eu falei, sozinho, do nada, aquele sódio aparecer no corpo da criança. O tempo se passou e ele teve uma melhora, claro. Ele ficou bem, os níveis de sódio baixaram, as convulsões cederam, a febre, a dor de estômago, de cabeça, aquelas coisas que ele tinha. Os médicos, no segundo dia de internação nesse hospital infantil, chamaram Lacey e disseram que Garnet era uma criança normal, que ele estava bem e em breve eles iam dar alta para ele, que ele ia poder voltar para casa. Só que, infelizmente, depois dessa notícia que Lacey recebeu, o filho dela começa a passar mal alguns minutos depois. Ele começa a sentir as mesmas dores e convulsionar, ter tudo de novo minutos depois.
dela saber que ele iria ter alta. Lacey chama os médicos às pressas para ver o filho dela. Eles ficam chocados porque ele estava muito mal. Os médicos colocaram Garnet do quarto para UTI, às pressas, porque o cérebro dele estava extremamente inchado. Agora vocês imaginem a quantidade cavalar de sal que ele tinha no corpo, como estava o cérebro dele, o tamanho que estava. Estava o dobro do tamanho. Chegando na UTI, os médicos colocam Garnet em coma induzido para ver o que eles iam fazer. Porque como eles não tinham um diagnóstico, eles não sabiam a causa, eles tratavam há 5 anos em vários hospitais apenas os sintomas e ele tinha melhoras ótimas e voltava para casa, eles não sabiam o que ele tinha. Enquanto a tragédia acontecia, Lacey postava no Facebook, postava no blog, postava em todas as redes sociais, fazendo vídeo e foto do filho entubado, do filho em coma, induzido, e recebia apoio, recebia palavras de carinho das pessoas, multidões, milhares de pessoas, mandando mensagens para ela ter esperança que tudo ia dar certo. E ela dizia que ela tinha muita esperança e que tudo ia dar certo. Depois que os médicos colocaram a criança nesse coma, finalmente, algum deles teve uma luz e resolveram, depois de muita conversa, chamarem a polícia, porque era impossível uma criança ter tanto sódio no corpo do nada. Alguém estava colocando sódio nele. Para os médicos, a primeira suspeita era a mãe, porque era a mãe que estava sempre com ele. A polícia chega, chamado dos médicos, e começa a investigar o hospital para ver se algum enfermeiro louco, psicopata, doente, estava injetando sal na criança. Eles não sabiam. Só que 2 policiais também foram investigar a casa de Lacey. Então foram 2 equipes de policiais. Uma equipe investigando o hospital e a outra equipe a casa dela. A equipe do hospital chama a Lacey, que é a primeira a ser interrogada, e eles acreditam na história dela, porque ela convencia todo mundo. Ela contou a história triste do pai, que era viúva, que ela era sozinha, daquela maneira dela, chorando, muito chorosa, muito triste, e os policiais se comoveram e acreditaram, e a princípio não acharam que ela tinha culpa de alguma coisa. Como Garnet estava muito doente, estava em coma induzido, estava correndo o risco de vida como nunca tinha corrido antes, os pais de Lacey correram para o hospital. E chegou, Lacey estava conversando com um policial e esse policial dá as condolências ao pai dela, pelo genro policial que morreu no acidente. E o pai de Lacey diz: como assim? Eu não estou entendendo. O pai do meu neto é o meu vizinho, fulano de tal. Ele não é policial. Como eu falei, outros 2 policiais foram na comunidade, com mandado em mãos, para vasculhar a casa dela. Eles chegam na comunidade e entram na casa. Quando chegam na casa de Lacey, os policiais encontram, a primeira visão que eles têm são as caixas de remédio que ela dava para ele, prescritos pelos médicos, acredito eu. E do lado dos remédios, ou próximo a essas caixas de medicamento, tinha uma caixa de sal. Encontraram também uma bolsa de alimentação que dentro parecia que tinha leite. Os policiais juntaram tudo o que encontraram. O sal, essa bolsa que parecia que tinha leite dentro, os medicamentos, foram mais de 100 pertences dentro da casa dela que eles levaram. Acontecendo isso, os policiais chamam Lacey de novo para conversar sobre o que eles tinham encontrado lá. E quando eles fizeram isso, nesse exato momento, eles receberam a ligação de uma vizinha de Lacey, lá da comunidade. A vizinha conta que um dia antes, quando Garnet já estava internado, ligou para ela, pedindo que ela fosse até o apartamento dela e retirasse da máquina que estava preso um saco de alimentação, que pegasse esse saco de alimentação e colocasse fora. E Lacey ainda pediu para essa vizinha não contar nada para ninguém, que colocasse isso fora e mantivesse sigilo absoluto.
Claro que uma pessoa que pensa vai achar estranho. E essa vizinha não colocou fora, ela guardou. Então ela entrega para os policiais. Ela ligou para chamar os policiais para eles irem lá e ela entregou essa bolsa de alimentação para eles. Eles pegaram essa outra prova e levaram para a perícia. Garnett, acontecendo isso tudo, Garnett estava em coma induzido e agora ligado por aparelhos. Aparelhos estavam ligados nele para manter ele vivo. A polícia está correndo porque eles tinham pressa, porque era a vida de uma criança que estava em jogo. E nesse meio tempo, infelizmente, dia 23 de janeiro de 2014, aqueles aparelhos que estavam ligados em Garnett Spears, mantendo ele vivo, foram desligados. E os médicos declararam morte cerebral. O cérebro estava extremamente inchado, o dobro de tamanho, por causa do sal no corpo dele. Então chegaram os laudos com o resultado do que tinha dentro daquelas bolsas de alimentação que eles encontraram, aqueles objetos que eles levaram. Naquelas bolsinhas de alimentação existia uma dose cavalar de sal de cozinha. Era o equivalente a mais de 70 envelopes de sal, o que tinha dentro de uma bolsinha. A polícia chama a Lacey rapidamente e foram taxativos. Eles perguntam por que ela envenenou o próprio filho dela com sal. Claro que ela negou tudo e colocou a culpa no hospital, que talvez fosse alguma enfermeira, algum médico de maldade, psicopata, louco, que estava colocando sal no filho dela. E dias depois, o médico legista atestou no seu laudo que Garnett morreu por homicídio. Mataram ele. A polícia agora começa a revisar o passado de Lacey, o que ela fazia nas redes sociais, porque claro que a polícia, a primeira coisa que faz é entrar no perfil da rede social, porque ali as pessoas declaram o que são ou o que não são. E ela continuava mentindo para a polícia que ela era inocente, que a culpa era do hospital e que o pai dela era louco e que o pai do Garnett era o tal policial. Só que esse policial foi procurado, ele estava vivo, ele existia. Era o nome que ela tinha dado. Ele saiu com ela uma vez ou duas e não tiveram nada. Ficou chocado quando ele soube que ela dizia que ele era o pai do filho dela. O pai do Garnett, o verdadeiro pai dela, que era um vizinho, disse que nunca pôde chegar perto da criança. Mas talvez se ele tivesse procurado os órgãos competentes, ter entrado com um processo judicial para ver o filho, também não sei se ele procurou muito isso. E por que os médicos não descobriam o que ele tinha? Porque quando os médicos estavam investigando a fundo, quando eles quase iam descobrir, quando eles começavam a fazer mais exames, ela trocava de médico e trocava de hospital. Por isso que os médicos não conseguiam chegar a um consenso comum, não conseguiam descobrir. O último hospital, aquele hospital infantil, nos últimos dias de vida de Garnett, vocês lembram que eu disse que uma pessoa chegou, um médico ou uma enfermeira, chegou para ela e disse que ele estava bem no segundo dia e que em breve iam dar alta para ele? Pois bem, naquele hospital tinha câmeras de segurança em todos os quartos e a polícia pegou as imagens das câmeras. O vídeo mostra que Garnett estava muito bem, brincando com a mãe. De repente, Lacey pega o filho e coloca nos braços e sai com um cobertor junto no braço e leva a Garnett para o banheiro. Saindo do banheiro e ela volta para o quarto e coloca o filho na cama, ele começa a convulsionar e passar mal, ele começa a passar muito mal. Isso foi em questão de minutos. A polícia conseguiu ver no vídeo que embaixo daquele cobertor que ela carregava no antebraço aparecia um pedacinho de um cano, parecia um caninho. O que Lacey fez? Levou o filho para o banheiro e colocou sal naquele caninho, na bolsa de alimentação que tinha no estômago dele. Uma quantidade absurda, porque ela não podia levar ele para casa, ele tinha que continuar muito mal, ele tinha que continuar doente, internado, porque como ela ia postar tragédias no Facebook, como ela ia conseguir toda a atenção que ela tinha se o filho fosse para casa bem. Agora, com esse aparato todo, com as filmagens, Lacey
é presa pela morte do filho. A polícia também conseguiu outra prova crucial, que na verdade aquele vídeo nem era preciso, porque só a perícia feita no celular dela descobriram que ela pesquisou várias vezes como envenenar alguém com sal. Agora, por que Lacey Spears colocava o sal naquele caninho, no tubo de alimentação, e ela pediu para os médicos colocarem um tubo de alimentação, porque ela relatava que o filho não comia pela boca? Porque qual é a pessoa que vai conseguir ingerir a quantidade absurda de sal pela boca? Nenhum adulto, nenhuma criança, ninguém consegue. Nenhum animal, ninguém consegue. Nenhum ser vivo consegue. Porque era uma quantidade absurda. Então a única maneira que ela viu para colocar o sal dentro do corpo do filho, sem ele reclamar, era através daquela sonda de alimentação. Houve o julgamento de Lacey Spears e ela foi condenada a 20 anos de prisão. Pesquisei, ela ainda continua presa. Esse perfil psicológico, diagnosticado por alguns médicos, que ela tinha síndrome de Munchausen por procuração, não foi alegado no tribunal, porque esse laudo psicológico dessa síndrome que ela tem foi confirmado depois do julgamento dela. Então isso não foi usado para diminuir a pena dela. A pena dela foi pouca mesmo, de 20 anos, porque foi, não devido a esse laudo, porque saiu bem depois. Esse é o primeiro caso que eu estudo e eu não vejo a entrevista do assassino, porque todos os casos eu pesquiso horas vendo o próprio assassino falar, porque isso me faz conseguir vislumbrar, entender, tentar entender o que acontece na cabeça deles. Mas esse é o primeiro caso que eu não olhei a entrevista dela, porque não me interessa, não me interessou. Eu realmente não tive vontade de ver ela falar. Não me interessa o que os advogados dela alegaram na defesa. Me parece que ela disseram que ela amava o filho, que aquilo não foi por mal. E não sei o que eles disseram, porque não me interessa, porque não tem o que explicar. Até porque Lacey não foi diagnosticada com psicopatia. O único laudo é a síndrome, essa que eu falei. Não tem nenhum laudo de psicopatia. A pessoa fez isso porque é psicopata. Não tem empatia, não tem amor, não tem remorso, não tem sentimento. Psicopatas não amam nem os próprios filhos. No caso dela, como muitos especialistas dizem, ela é ruim. Ela é apenas má. Ela não tem psicopatia alguma. Porque a mania que a gente tem é de dizer que é psicopata. Fez isso porque é psicopatia. No caso dela, não tem esse laudo. Ela fez isso, ela matou o filho de 5 anos, lentamente, porque ela é má, é ruim, porque ela quis. O que vocês acham sobre isso? Vocês viram que a rede social está aqui de novo? No último vídeo que eu fiz, o último ou penúltimo vídeo que eu fiz é sobre as redes sociais, o perigo das redes sociais. Na verdade, esse nem é um perigo, as pessoas foram enganadas por ela, porque na rede social a gente coloca verdade ou mentira, a gente escolhe. A gente pode contar a nossa vida feliz ou sentar ali e contar uma história triste e as pessoas acreditam, porque as pessoas têm a mania de acreditar nas coisas que colocam nas redes sociais. O que vocês pensam disso? Vocês acham que Lacey Spears é apenas má e ruim? O que vocês acham? Vocês conseguem entender o porquê ela fez isso? Como uma mãe consegue fazer isso? Lembrando do detalhe mais importante de todos, o filho dela nasceu saudável, perfeito, sem nenhuma doença pré-existente. Ele não tinha nada, ele era lindo, ele apenas era menor do que deveria ser. Ele não crescia, ele não desenvolvia em peso, em massa muscular, em altura, porque ele não comia. Ele não comia por a boca, ela não dava comida, só quando os vizinhos davam. Mas tirando isso, a falta de estatura ou abaixo do peso, ele era perfeitamente normal. Escrevam aí embaixo o que vocês acham e se inscrevam no canal, que é muito importante para me motivar a continuar a fazer vídeo para vocês. Até o próximo.